Esses dias a gente resolveu assistir a um filme do qual a gente já tinha ouvido falar, mas que a gente ainda não tinha visto. E bem, é um filme fácil de encontrar, tem no YouTube, inclusive, que foi, por onde a gente assistiu. E bem, como sugere o título desse vídeo, o filme se chama O Túmulo dos Vagalumes. É um filme de 1988 feito pelo estúdio Ghibli, sendo inspirado ali na autobiografia de Isao Takahata. O que eu achei desse filme eu vou contar após a breve sinopse aí, que eu vou colocar pra vocês, beleza? O filme relata a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, no período da Segunda Guerra Mundial no Japão. O pai deles, que faz parte da marinha japonesa, é convocado a defender o país na guerra, enquanto a mãe falece em um bombardeio de aviões norte-americanos. A partir daí, o filme mostra a luta pela sobrevivência das duas crianças em meio à pobreza e à miséria que assolam o país. Fome, doenças e a falta de generosidade e sensibilidade dos outros fazem parte do percurso de um dos filmes mais bonitos e comoventes sobre o trágico quadro gerado pela guerra. Bem, vamos lá. E eu devo dizer pra vocês que já faz uma semana que eu vi esse filme e ainda estou me sentindo abalada com ele. Eu já imaginava do que o filme se tratava porque eu já tinha lido a sinopse fazia um tempão, mas eu não imaginava que quando eu assistisse esse filme ele me abalaria dessa forma. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu choro, de certa forma eu choro fácil com as coisas, mas nem tudo que me faz chorar me ensina algo, me ensina ali uma lição, que eu posso me pegar refletindo depois. Nem tudo que emociona a gente tem exatamente essa força, esse poder. Aquela coisa de te trazer uma lição definitiva que você vai levar realmente pra vida inteira, como foi o caso desse filme. Com certeza foi uma das coisas mais lindas e mais terríveis que eu tive a oportunidade de ver. Esse filme é aquele tipo de filme que a gente indica pra alguém sabendo que a gente vai mudar pra sempre a visão de mundo dessa pessoa. Mesmo que seja um custo meio complicado, já que a lição do filme, toda a mensagem que o filme quer passar pra gente, ele passa de uma forma direta e reta. A única romantização que a gente tem nesse filme se dá pelo título da obra, e mesmo assim quando a gente entende o significado do título, quando tudo vai acontecendo, a gente vai começando a compreender de verdade o significado do título. Quando a gente percebe, a gente absorve ali o seu significado, a gente percebe que até mesmo aquela romantização do título é uma mensagem bem direta e crua pra gente. Embora o filme retrate a alegria da menina e do irmão, de um jeito muito gracioso, eles não romantizam a história, já que viver momentos como esses, rir, brincar, etc., faz parte da vida, ainda que alguns vivam isso muito mais do que os outros, mas de certa forma isso é algo comum. E é mostrado de um modo muito fofo na animação. Isso traz uma certa facilidade para que quem está assistindo continue assistindo, não se tornando um filme com uma atmosfera insuportável de ver, ainda que você sinta o tempo todo o peso da situação. Isso é muito importante quando a história se trata de algo triste, mas que muitas obras esquecem, que é o fato de saber dosar o sofrimento e o peso da atmosfera da história. Enquanto uns exageram demais e outros de menos, esse filme conseguiu equilibrar muito bem e fazer com que a gente sinta muito mais tristeza do que se eles tivessem feito uma obra de guerra, como a maioria que a gente encontra por aí. Com os dois personagens da história, a gente para refletir, poxa, quantas pessoas morrem todo dia pela indiferença dos outros. Como é dito na sinopse, o filme mostra a jornada, das duas crianças. A Setsuko é uma menina muito pequena, eu acredito que ela tem ali em torno dos seus 4, 5 anos. Olhando pra ela, a gente dá mais ou menos essa idade, pelo menos. Eu não tenho certeza se a idade dela é dita no filme, eu não me lembro disso ter sido mencionado, mas eu li muitas sinopses, muitas coisas assim, que o pessoal tava dando a idade de 4 anos. Eu não sei se o pessoal também tava deduzindo que ela tinha essa idade, ou em algum momento no filme foi dito isso e passou despercebido pra mim. Então, se caso foi dito, vocês sabem, até deixem aí nos comentários pra mim ficar ciente realmente da idade da menina. Enquanto o irmão dela, o Seita, ele é um pré-adolescente que, mais uma vez eu digo ali, segundo o que eu observo ele aparenta ter seus 13, 14 anos ali, se não menos, Porque o menino parece ser bem novinho, mas ele é bem responsável, mas ele parece bem novinho. O filme usa a idade dos garotos como um exemplo bruto, direto ali, pra mostrar pra gente quantas pessoas, não estão sofrendo, quantas pessoas não tem nada a ver, não estão sofrendo pela irresponsabilidade dos outros. E no caso desse filme, a irresponsabilidade, que estava acontecendo ali era uma guerra. E mesmo eles não tendo absolutamente nada a ver, como a gente vê no filme, eles pagaram um preço muito alto por causa disso. Que duas crianças têm a ver com que um bando de gente que, por ser mais velha, supunha-se, que elas sejam mais sábias, conforme o tempo vai passando, supunha-se que a gente vai ficando mais inteligente, pelo menos, decidem, fazer do dia pra noite. Pra quê? A troco de quê, gente? Jogar uma bomba na casa de uma família que nunca fez nada pra ninguém é algo digno de vitória. É algo pra que um exército, um país que seja, consiga comemorar no outro dia. Eu não vou entrar em ideais ou no raio da história da Segunda Guerra, até porque o filme não aborda isso em momento nenhum.
Pelo contrário, a ideia do filme realmente é fazer a gente pensar em quanto custa caro para os nossos semelhantes uma disputa entre os próprios seres humanos. E é bizarro quando a gente pensa, poxa, que se não todos os soldados, né, afinal de contas deve ter doido pra tudo que deve gostar de ir pra guerra, eu não sei, tem, né, se tem quem faz guerra, deve ter também quem gosta de lutar na guerra, mas eu acredito pelo menos que a maioria dos soldados, eles estão ali também, poxa, né, não querendo estar ali. É só a gente ver os vídeos de reencontro dos soldados ali, reencontrando suas famílias, todos sempre felizes ali, de poxa, finalmente voltei pra casa, sabe? Então eu acredito, poxa, que a maioria nunca vai querer estar ali, gente, lutando simplesmente porque o seu país acha que você tem que ir lá matar o povo do outro país que, coitado, também não queria estar ali. Gente, olha o grau da irresponsabilidade de quem começa uma guerra, pelo amor de Deus. Além deles começarem uma guerra e terem um monte de morte jogada pelos próprios ombros, eles jogam um monte de morte nas costas das outras pessoas ali que, poxa, não deixam de ser inocentes. Afinal de contas, um soldado, quando ele é convocado, ele tem que ir, então ele não deixa de ser um inocente matando outro inocente. O cotidiano das duas crianças mostra pra gente de um modo bem real como a gente viveria em uma situação daquelas, e não porque nós faríamos as mesmas coisas que eles, né? Até porque cada um tem um jeito de reagir, mas porque nós vemos que eles foram retratados de um modo tão real que parece que os dois existiram e viveram exatamente daquele modo de tão natural que as cenas parecem pra gente. Os pequenos detalhes, eles são super fortes, eles são impossíveis de passar despercebido, até porque eles são sempre um soco na cara, mostrando como a gente pode desvalorizar as pequenas coisas que acontecem conosco no dia a dia. A cena da bala, por exemplo. Quanto uma latinha de bala se torna especial quando a gente pode não ter nem isso mais pra comer. No quanto eles valorizam e se prezam por isso. Como quando a gente viu a Setsuko tirando da latinha as 3 balas grudadas e os farelos. Ela guarda as 3 balas e coloca só os farelos na boca, já tendo a noção de que deve guardar, né, pra que demore mais pra acabar. Sendo que no dia a dia a gente vê as crianças se descabelando no bar, que é isso, que é aquilo, joga, mãe compra, joga fora, não quer, desperdiça, regula o doce pro amigo, sabe? Um monte de coisa, a gente, poxa, vê uma situação daquela, né, uma menininha pequenininha daquele jeito, tendo ali uma noção bem grande, poxa, eu tenho que guardar pra poder ter pra mim amanhã. A cena do guarda-chuva também, que o Seita consegue comprar pra eles. O guarda-chuva todo furado, que mal protege da chuva, de repente se torna algo especial pros dois. O motivo pra eles cantarem, ficarem felizes, é quando a gente se pega pensando: que direito eu tenho de me dar ao luxo o desperdício? Que direito eu tenho de reclamar da dor, do tamanho do meu guarda-chuva? Ah, droga, não tinha outro na loja, mas eu tenho dinheiro pra comprar. Então que direito eu tenho de reclamar por uma coisa tão pequena assim, quando tem gente por aí sorrindo, com um guarda-chuva quebrado na mão? Existem muitos outros exemplos no filme, mas esses 2 exemplos em particular fazem a gente refletir muito sobre realmente o grau dos problemas que a gente tem. Será que são problemas realmente muito grandes? Será que vale a pena, às vezes, a gente parar a vida da gente, a gente ficar se queixando o tempo inteiro por causa dessas coisas, sabe? Sendo que a gente tem um teto, comida pra comer. No caso do túmulo dos vagalumes, não é a vida que imita a arte, mas a arte que imita muito, muito miseravelmente a vida. Infelizmente, para nós, seres humanos, a gente consegue imaginar a paz eterna como uma utopia, enquanto uma guerra, a gente acredita que seja sempre muito mais provável de acontecer. Na verdade, acontece todo dia, né? Uma guerra tem todo dia, há muitos e muitos anos, e o ser humano não aprende de jeito nenhum. Às vezes eu me pergunto, o que mais a gente está esperando acontecer no mundo para que, poxa, o ser humano em geral se torne uma espécie melhor? Tudo, absolutamente tudo de ruim que a nossa mente possa imaginar, pode ter medo de que venha acontecer, já existe. Todo dia a gente almoça e janta vendo as pessoas se matando nos jornais, assistindo o jornal ali, a mãe com o filho, a criança fazendo a lição de casa, e a mãe tá lá vendo o jornal, a criança tá vendo o jornal. A gente é condicionado a acostumar com esse tipo de notícia como se isso fosse algo comum. Gente, não é comum. Como eu disse, virou até programa de televisão, disputa de emissora ali pra ver, né, qual repórter consegue pegar primeiro ali o furo sobre a notícia de tal assassinato. E o pior de tudo é a gente pensar que existem pessoas que praticam essas coisas, né, e que outras, mesmo que não pratiquem, elas não estão nem aí para essas notícias. Elas vêm, é como se entra por aqui e sai por aqui. A pessoa não tá nem aí, aquilo não afeta em nada. O dia dela, pra ela, aquilo não é normal, ela não tá nem aí, não é comigo, não é com a minha família, não é na minha casa, ela não tá nem aí com nada, entendeu? E ela, pior, ela ainda se dá o luxo de ter filho e ela educa o filho desse jeito. Aí o que vira, né? O ser humano fica naquele ciclo vicioso, daquele ciclo de ódio o tempo todo. Todo mundo matando todo mundo desrespeitando todo mundo, tendo preconceito. Um monte de gente ali que um dia vai virar adulto. A gente nunca sabe o poder
que uma criança, né, vai ter quando ela ser adulta. A gente não sabe se ela vai vir a encabeçar uma guerra, vir a ser ali um policial corrupto, um mau médico, um péssimo veterinário, um péssimo tudo. A gente nunca sabe, né, o que essa criança pode virar. Imaginar quantas pessoas estão vivendo na mesma situação dos dois personagens desse filme, dos outros personagens desse filme também, porque um monte de gente perdeu a vida no filme. Independente de idade, né, a misericórdia ela não tem nada a ver com idade. Inocente por inocente existe em todas as idades, então ninguém é melhor do que ninguém aí, né? E tipo, a gente imaginar quantas dessas pessoas estão vivendo por aí mundo afora. Quantas dessas pessoas não perdem a vida de um jeito tão bobo como a Setsuko perdeu? Por algo que é facilmente tratado quando se tem um simples acesso ao médico e um pouco de comida. Com o final desse filme, a única pergunta que eu infelizmente acho que não vai me ser respondida tão cedo é apenas uma. Até quando tantos vagalumes terão suas luzes apagadas partindo sozinhos e esquecidos mundo afora? Derrotaram o Sugushi desse baú.